Começando mais um Coach muito especial, prévia do Mundial de Clubes. Estou com o Felipe, estou com o Christian. A gente vai bater esse papo aqui hoje para falar um pouco do Mundial de Clubes, né? Nossas expectativas em relação aos agora 3 times da MLS, né? A gente teve uma grata surpresa com a inclusão de mais um time dos Estados Unidos, e agora os Estados Unidos é o segundo país com mais representantes na competição. Curiosamente, só fica atrás do Brasil. E, curiosamente, todos os times da MLS enfrentam times do Brasil dentro da competição. Então, a gente vai ter muita coisa para comentar aqui. Quero já dar boa noite a vocês, começando pelo Felipe, que está aqui ao meu lado. Boa noite, Felipe, e Boa que seja noite, um bom Thiago. papo. Boa noite, Christian aí. Prazer estar falando com vocês. Vamos bater esse papo legal aí. Christian? Boa noite, meus amigos. Boa noite para nossa audiência. Temos muita coisa para falar hoje. Tá chegando o Super Mundial, MLS versus Brasileirão. Tem muita coisa boa vindo aí. Deixa eu começar aqui com o Inter Miami, né? O grupo do Inter Miami, começando já com o grupo A, ou foi um grupo errado aí, ó. Mas agora sim, grupo certo, o grupo do Inter Miami, Palmeiras, Porto e Al Ahly. É um grupo muito equilibrado, né, galera? Eu acho que a gente tinha muita expectativa sobre esse Inter Miami do Messi, toda a questão do próprio Messi poder competir no Mundial, mas acabou que não é um grupo com nenhuma moleza, né? Começando pelo Christian, o que você espera desse grupo? Cara, é um grupo, sei lá, ao mesmo tempo que eu penso que ele é nivelado, ele pode ter uma guerra de três oponentes só. Eu penso que possa ser o Palmeiras, o Porto e o Al Ahly. Porque o Inter Miami de 2025 não é o mesmo Inter Miami de 2024, aquele Inter Miami avassalador que vimos na temporada regular da MLS, que mesmo caindo nos playoffs para o Atlanta, tinha deixado uma ótima impressão ali na primeira fase da MLS. Esse ano, com a saída do Tata Martino, a chegada do Mascherano, tem oscilado bastante. Temos algumas gratas surpresas no time, como o Segovia, como o Allende, mas ainda falta muito, tanto em desempenho, é uma Messi dependência absurda esse ano. Como vimos até que na Conca Champions não deu para segurar o Caps, o Inter Miami acabou sendo eliminado em casa para o time canadense. E aí vai pegar um Palmeiras que tá já em temporada, tá, enfim, com uma questão física boa, em ritmo de jogo. Dificilmente eu acho que coletivamente vai conseguir peitar o Palmeiras. Muito, assim, obviamente que não dá para se duvidar de um time que tem o Lionel Messi e o Suárez, mas no coletivo e no banco de reservas, tendo o Abel ali, acho que o Palmeiras desequilibra bastante nesse confronto. Com o Porto, mesmo o Porto também vivendo uma temporada não tão boa, lógico, tá de treinador novo também, um velho conhecido da CONCACAF, né? O Anselmi. E a gente possa ser que tenha jogo ali com o Al Ahly, mas vem da ignorância de não saber muito sobre futebol africano e esquecer que o Al Ahly é o Real Madrid da África, né? Então, assim, a situação do Inter Miami para mim nesse grupo é muito complicada, ao mesmo tempo que eu acho que pode brigar por uma segunda posição ali, uma segunda vaga, quem sabe, pode ser o Lanterna perdendo os 3 jogos. Então, Eu também penso isso. é meio que jogo a jogo. Filipão? Eu acho também esse grupo muito equilibrado. Se você for parar para pensar, o Al Ahly, ele disputou de igual para igual com o Pachuca, né? Ele perdeu nos pênaltis, se eu não estou me enganado. Ele jogou contra o Fluminense também em 2023 no Mundial e vendeu muito caro a derrota para o Fluminense. Foi 2-0, mas os gols só saíram no segundo tempo. Foi um jogo difícil. É um time que domina a África completamente, então não pode achar que o Inter Miami vai ter facilidade. Como o Christian disse, o Inter Miami de 2025 é um time muito instável. Até começou bem a temporada. O Mascherano parecia que tinha arrumado a defesa um pouco mais, mas depois tudo desandou e os jogadores talvez que a gente esperava um pouco mais essa temporada caíram, né? O Busquets, o Suárez também deu uma caída bastante de nível. Acho que só o Messi e o Alba continuam jogando em um bom nível. O time é muito exposto defensivamente, ofensivamente depende muito do Messi para criar, para fazer alguma coisa. Mas eu acho difícil, eu acho bem difícil a tarefa do Inter Miami de primeiro ganhar do Al Ahly, não vai ser um jogo fácil, e depois competir com esse Palmeiras que
é muito equilibrado. É um time que, até mesmo nos piores momentos, ele consegue ser um time competitivo, ser um time difícil de bater, e depois com o Porto ainda nem se fala, né? Acho que se o Inter Miami quiser ter alguma oportunidade, tem que no primeiro jogo ganhar do Al-Ahly e depois tentar de todas as formas pelo menos um empate com o Palmeiras e depois, de repente, no saldo de gols ou alguma coisa assim, porque eu não vejo ele batendo de maneira nenhuma ao Porto, né? Então acredito que vai ser mais ou menos nesse sentido. Eu acho que passa muito por aí também, até curioso, porque eu vejo o Inter Miami hoje como a quarta força desse grupo. Eu acho que entre os três da MLS que estão na competição, é o time mais frágil, sem dúvida alguma, é o time com a pior defesa, isso sem dúvida alguma. E eu acho que para os times da MLS competirem minimamente nesse Mundial, eles vão precisar mostrar uma estabilidade na defesa que eles não mostram no dia a dia. Então vão precisar, com certeza, ser fortes, como foi, por exemplo, o LFC contra o América. Eu não vejo o Inter Miami anulando o América como o LFC conseguiu anular por boa parte do tempo naquele jogo. Então acho que esse é o grande problema. Porque o Inter Miami pode até fazer 2, 3 gols em jogadas do Messi. Mas pode driblar 3 caras, chutar de fora da área e fazer um gol. Só que eu acho que o problema é que logo depois ele não vai conseguir sustentar a pressão. Eu não vejo o Inter Miami anulando o Palmeiras ofensivamente. Tudo bem que o time do Abel tem lapsos, assim, às vezes joga muito mal no ataque e tal. Mas não consigo ver o Inter Miami tendo força na defesa para anular esses times. A gente viu o Inter Miami trazendo o Mascherano também, porque tinha essa intenção de melhorar a sua defesa. O Tata Martino, o time era uma zona na defesa na temporada passada, apesar de ser campeão da Sporting Shield, ter a melhor campanha da temporada regular. A gente viu como sofreu quando era um momento de pressão no playoff, né? Tomou gol, também foi muito mal na Conca Champions na temporada passada, sendo eliminado. Então eu acho que o Inter Miami que das três equipes que vão para o Mundial é o que me passa menos confiança. E é bizarro porque é o time que tem o melhor jogador disparado da MLS, né? Então era o cara que você poderia sonhar em algo mais, mas eu acho muito difícil que o Inter Miami até vença o Al-Ahly. Eu acho que pode vencer, porque num jogo desse em que estão duas equipes que não têm grandes craques, você tem um cara como o Messi pode decidir o jogo, né? É um cara que pode em uma bola só num jogo que tá pegado, decidir a partida. Mas contra Porto e contra Palmeiras, eu acho muito difícil que o Inter Miami segure os caras. Eu acho que são dois times que têm jogadores no ataque muito acima do padrão MLS. Assim, beleza, você vai anular o Vitor Roque. E aí você vai ter que anular o Facundo, que era um cara da MLS que já era difícil ser anulado, vai ter que anular o Felipe Anderson, ou o Estevão. E quem vai parar o Estevão no Inter Miami, né? Sabe? Eu olho assim, não tem como. Então, eu acho que é claramente a quarta força do grupo. É o time que tem o Messi, por isso pode vencer um jogo, mas nada além disso. Eu acho que é um time com muita dificuldade e é um time que poderia, pelo que a gente olha, poderia até entregar mais, né? O Redondo tá jogando mal, o Telasco Segovia é um cara interessante, mas também vive de altos e baixos. Tem jogos que ele vai muito mal, tem jogos que ele vai muito bem. Eu acho que é um time que eu não vejo grandes possibilidades, não. Apesar de talvez ser o grupo, junto com o do LFC, né, mais acessível para se passar assim. Eu acho que se o Inter Miami vence o Al-Ahly, ele tem um confronto direto com o Palmeiras para ver quem avança. Eu acho, concordo. É muito complicada a tarefa do Inter Miami. A galera, pelo menos que não acompanha, deve pensar o Messi e outros jogadores, mas defensivamente o time também, individualmente, né, erra muito. É muito erro bobo na zaga. São jogadores que não passam nem um pouco de confiança. Eu acho a missão realmente do Inter Miami complicadíssima. E ainda mais contra o Palmeiras, que é um time muito sólido. Jogar contra o time do Palmeiras nunca é fácil. O Inter Miami meio que, tipo, ele vai entrar nos 3 jogos com a primeira missão de sobreviver. E aí, nisso que vem algo que pode ser positivo para os times de outras ligas, é que os europeus vão estar ainda num ritmo de pré-temporada. De final de temporada, pré-temporada. Então, talvez a questão física dos caras não estejam das melhores. E aí, é uma situação dessa que, por exemplo, o Porto poderia, não sei, tropeçar contra o Palmeiras, talvez. E aí já seria uma situação onde chegaríamos na última rodada com 3 times brigando pelas últimas 2 vagas. Enfim, acho que é importante a gente também levar a questão física dos caras da Europa nesse momento. Mas mesmo assim, eu acho que é muito incerto. Igual eu falei, o Inter Miami pode ou brigar ali para a segunda vaga, acabar como líder e ser o último do grupo, perder os 3 jogos. É muito complicado. Eu acho que e ainda tem isso, né? Porque você falou muito bem sobre o time entrar para sobreviver. Eu acho que se fosse o Sounders ou o LFC,
eram times que têm como padrão também, às vezes, fazer isso dentro dos jogos, né? Assim, o Sounders se fecha às vezes, o LFC se fechou contra o América. O Inter Miami eu simplesmente não consigo ver isso. Não tem como você fechar a casinha com Suárez e Messi parado lá na frente, assim, não tem como. O Inter Miami vai ter que ter a bola também. Então, esse é o mais complicado. Eu acho que se fosse o Sounders ou o próprio LFC nesse grupo, eu acho que você via a possibilidade do time realmente brigar para avançar, né? Conseguir neutralizar de alguma maneira o Porto, como você disse, que está em final de temporada. Às vezes o Sounders fisicamente compete. Mas o Inter Miami precisa ter a bola ainda, né? Ele precisa conseguir neutralizar sem a bola, que já é complicado, e ainda ter a bola para criar, que eu não consigo ver esse time jogando, por exemplo, em contra-ataque. Não acho que é o estilo deles. E queria continuar aqui perguntando para vocês, então, o que vocês acham que vai acontecer? Qual vai ser a posição do Inter Miami? Se ele vence algum jogo? Dá um panorama geral de qual é a aposta de vocês para esse grupo. Começando com o Cara, Felipe. na minha. Ah, perdão. Pode Não, ir, Christian. pode ser o Christian, só. Na minha ignorância pura, eu colocaria o Porto em primeiro, Palmeiras em segundo, Inter Miami em terceiro e o Al-Ahly em quarto. Mas com certeza eu vou errar tudo. Cara, eu acho que eu vou seguir nessa linha também. Eu diria que talvez o Inter Miami vai ficar em terceiro. Eu acho que Palmeiras e Porto vai ser um jogo duro. Não acho que vai ser um. Tipo, claro que o Porto é favorito nesse jogo, sem sombra de dúvidas. Mas eu acho que o Palmeiras pode fazer uma frente com o Porto. E eu botaria o Ali em último ali. Mas eu acho que a campanha do Inter Miami vai muito depender desse primeiro jogo. Se perde nesse primeiro jogo, se não ganha nesse primeiro jogo, aí esquece. Se ganha, ainda tem uma possibilidade ali remota contra o Palmeiras, mas vai depender muito do primeiro jogo. É meio que esse primeiro jogo, tipo, pode decretar ou terceiro lugar ou último lugar do Inter Miami. Porque se perder, já do Al-Ahly, ele provavelmente vai tomar ataque do Palmeiras e do Porto também. E aí já fica em último. Se ganha, talvez briga pro terceiro lugar ali. É verdade. Eu acho que passa exatamente por isso. Eu acho que o primeiro jogo dita, porque até assim, até pro ânimo dos caras, né? O Messi, pô, se perder para o Ali, Messi, Suárez, Busquets, Alba, acho que já dá uma baixada, né? Tipo assim, você entra com muita vontade de ganhar a abertura do campeonato, né? A gente tem que lembrar, é a abertura do campeonato esse jogo entre Inter Miami e Al Ali, né? E é só esse jogo no dia inteiro. O mundo inteiro vai estar vendo esse jogo. Até porque também tem um mercado um pouco mais distante que é o mercado egípcio, na África, né, vai observar esse jogo também. Tem a Europa que vê o Messi num palco como esse. Eu acho que se o Inter Miami vence, de fato traz uma empolgação para o Inter Miami no resto da competição. Mas se perde, eu vou até além. Eu acho que se o Inter Miami, por exemplo, é neutralizado pelo Al-Ahly, toma um 2-0, eu acho que a chance do Al-Ahly tomar uma pancada de Palmeiras e Porto é muito grande, assim, tomar 4, até mais gols. Eu acho que vai abaixar de fato a adrenalina e fica mais complicado para o Inter Miami competir. Mas eu acho que o Messi vai aparecer nessa estreia, ele vai fazer a gracinha dele nessa estreia aí e o Inter Miami vai vencer. Mas perde para Palmeiras e Porto, acho que fica em terceiro também. Acho que é isso, né, galera? Vamos pro grupo B? Vamos, vamos. Alguém quer falar mais algum comentário? Não, eu só queria falar que acho que é importante dizer que o Al vai vir para o jogo da vida, porque jogar contra o Messi, Busquets e Suárez, os caras vão vir para fazer o jogo deles, para aparecer. Eu acho que E, até mais que contra o Palmeiras. Eu acho que eles vão estar com mais vontade agora do que o jogo contra o Palmeiras. e é a mesma visão que a gente está tendo, né? Se pro Inter Miami esse jogo é vencer para sonhar com a classificação, pro Al é a mesma coisa. O Al olha para o Inter Miami como o time mais fraco, né? É. Vamos lá, grupo B. Esse grupo aí é o grupo que o time da MLS tem a vida mais fácil, né? Eu acho, dá para dizer assim. É o grupo com Botafogo, PSG, Atlético de Madrid, Seattle Sounders. Começando com o Christian agora, na outra eu comecei com o Felipe. Passa um geral do que você acha do Sounders e daqui a pouco a gente vai mais para dentro do grupo. Cara, eu acho que se a gente tá falando que falamos que o Inter Miami é incógnita, acho que o Sounders é uma certeza, porque dificilmente não vai ter o Lanterna desse grupo, cara. Acho que dificilmente não vai ser o Lanterna. Acho que toma um ataque do PSG. Atlético de Madrid acho que perde de pouco, porque o Simeone, né, mais defensivo ali e tal. E falando de hoje, do momento atual dos Coringas, do Renato Paiva, acho que o Botafogo também conseguiria vencer o Sounders. Não com facilidade, mas acho que ali no final
pela questão de diferença técnica mesmo, da individualidade dos jogadores do Botafogo, ainda mais agora que tá chegando Arthur Cabral, Joaquim Correa, que não são grandes craques, mas são bons jogadores. Eu acho que o Sounders vai acabar perdendo os 3 jogos. E aí, já me adiantando, eu colocaria o PSG em primeiro, o Atlético em segundo, o Botafogo em terceiro e o Sounders em quarto. Filipão? Então, eu sigo também um pouco na linha do Christian, mas eu vou discordar com questão do Ceará contra o Botafogo. Claro que cravar qualquer coisa é horrível, porque depois acontece, a gente sabe como é que é o futebol, mas eu vejo uma disparidade grande, porque o momento do Seattle Sounders é ruim, é bem ruim. Eles acabaram de perder para o Vancouver de 3-0, com o Vancouver cheio de desfalque, era praticamente um time B, os principais jogadores na seleção. Além disso, teve o problema todo que foi reportado, né? Os jogadores entraram com uma camisa em protesto à divisão da premiação do Mundial, e parece que teve um incidente com o dono do clube vindo reclamar com os jogadores. Então, assim, parece não estar um clima legal. Além de que o Seattle Sounders esse ano é um time muito de altos e baixos, é um time que faz exibições boas, depois faz exibições terríveis. Os principais jogadores até agora não renderam, né? O De La Vega, que a gente espera, a gente sabe que tem qualidade, mas ainda não rendeu o que pode. O Jesus Ferreira também fez o primeiro gol agora há pouco. Não é o jogador que foi no Dallas. Então eu não vejo o Seattle Sounders nem contra o Botafogo fazendo tanta frente assim, cara. E ainda mais, nem imagina contra o PSG e Atlético de Madrid. Esse grupo, para mim, tá muito ali. PSG em primeiro, Atlético de Madrid, Botafogo e Seattle Sounders. Eu acho difícil mudar alguma coisa assim. Eu tô com vocês, não tem como ser muito diferente. A vida foi cruel com o nosso Seattle Sounders, que merecia mais, né? Vai jogar em casa, tem talvez uma das melhores torcidas da MLS, uma das cidades que mais gosta de futebol nos Estados Unidos, de fato, é Seattle. Tem uma cultura de futebol em Seattle. Foi o time Foi que o ganhou a único. Conca Champions, né, da Isso, MLS. é exatamente isso. É o único time que está aí porque ganhou um campeonato continental da MLS, né? Então, eu acho que merecia, quem sabe, um sonho de pegar um Esperance, que nem a gente vai falar aí do LFC, para sonhar com uma vitória, sonhar em ser feliz, mas complicado demais. Eu acho que na estreia, por ser um jogo em casa no Lumen Field, eu acho que a torcida do Sounders vai lotar os jogos e vai fazer uma certa pressão ali. Eu acho que tem jogo contra o Botafogo. Não acho que o Sounders é favorito, mas eu não acho que seja 90-10, acho que é, sei lá, 60-40 para o Botafogo. Acho que tem jogo, mas além disso é só querer parecer ser maluco aqui se eu falar qualquer outra coisa do tipo. Contra PSG e Atlético de Madrid. É sonhar para não ser de muito, para não manchar a imagem da liga, né? Sei lá, vai que Exato. o Sounders faz um golzinho contra o Atlético de Madrid, torcer para não ser contra o PSG, torcer para não ser um Tahiti na Copa das Confederações aqui do Brasil, que tomou de 10. E ainda mais que é um grupo que tem time brasileiro, então se o Sounders não passar muita vergonha, dá uma animada, né, do público brasileiro começar a engajar mais sobre MLS e tal, então não perdendo de muito, já nos ajuda. Pô, E até. Pode não, falar, Felipe. eu só queria falar que, pô, eu tô com medo desse jogo contra o PSG, cara. Porque que se viu na final, que se viu a temporada toda, é rezar muito. É rezar muito para que realmente não aconteça uma tragédia. E eu acho que contra esse PSG vai ser o último jogo, né? Então tem chance do PSG chegar a classificar. E aí bota Verdade. a garotada. Eu acho que os times europeus na fase de grupos vão tirar o pé, assim. Eu acho que a gente vai ver alguma zebra acontecendo, porque eu acho que eles vão tirar o pé, vão botar um time um pouco mais alternativo, ou o próprio time titular não vai entrar com tanta força. Mas, assim, a zebra não é o Seattle Sounders ganhar do PSG, antes que alguém ache que eu tô falando isso, não é isso. Mas eu acho que não vai, pode não perder por muito, sabe? 2-0, 2-1, sei lá, um sonho. Enfim. Mas eu acho que é isso, né? Alguém acha que vai dar algo diferente desse PSG Atlético Botafogo Sounders? Pode ser que o PSG Atlético de Madrid surpreenda, né? Um pouco É, difícil, mas aí é pode jogo ser. mais equilibrado. É, Eu mas acho que esse Botafogo e Sounders também é perigoso pro Botafogo. No Lumen Field, no jogo de estreia, acho que, sei lá. Renato Enfim, Paia vai no comando ainda. muita gente nova chegando, né? O Botafogo contratou Exato. Deus e o mundo agora pro Mundial. Jogo de estreia também é perigoso, enfim. Mas eu acho que o Botafogo mesmo assim é favorito
Vamos puxar para o grupo D então, né? Acho que não tem muito o que falar sobre esse grupo, infelizmente ficou complicado para os Sounders. No grupo D, Aí é esperança. a gente está sem aqui arte, eu vou até tentar botar uma outra arte aqui, exatamente os clubes, mas o LFC foi o último a classificar, tem Chelsea, Flamengo e Esperance da Tunísia, que entrando a outra arte, assim ficou mais bonitinho, né? Com os 4 classificados, e o LFC foi o último a classificar, para quem tá meio por fora, era o Leão do México nesse grupo, campeão da Conca Champions contra o LFC, mas o Leão tem o mesmo dono que o Pachuca, que também está disputando a competição, e aí foi retirado, porque não pode um time com 2 donos, por exemplo, se o Lyon tivesse nesse Mundial, ou o Lyon ou o Botafogo, um dos dois estaria fora da competição, porque o Textor é dono dos dois. Foi o que aconteceu com os 2 mexicanos, e aí teve o playoff, né? LFC venceu o América do México no BMO Stadium, um jogaço, um show de Danny Bonga, e conseguiu a classificação para entrar nesse grupo com Flamengo, Chelsea e Esperance, começando agora com o Felipe, na outra a gente começou com o Christian. O que você acha do LFC? Esse é o grupo que eu estou mais querendo assistir, para ser bem honesto. Principalmente a LFC contra o Flamengo, eu acho que vai ser um jogo interessantíssimo de ver. Principalmente pela característica que tem o Los Angeles FC. Claro que o Los Angeles FC, o LFC, ele tem momentos de posse de bola, mas é um time que a gente sabe que tem a principal característica a transição. O jogo de espaço, o jogo de agredir o espaço, né? E ninguém faz isso melhor do que o Bonga. Ninguém faz isso da maneira como ele faz, a força que ele tem. Então, acho que o LFC vai vir com uma estratégia de vir um pouquinho mais fechado, fechar um pouco mais a casinha e tentar explorar esse contra-ataque. E é principalmente esse ponto que o Flamengo às vezes sofre, né? O Flamengo ele tem tendência a pressionar o adversário, jogar com a linha muito alta, e eu acho que é um ponto que o LFC pode explorar bem. O LFC também é um time que eu vejo com um porte físico muito, muito grande, né? Você tem jogadores como o Igor Jesus, você tem o Tillman, você tem o Segura, você tem o Aaron Long, que são jogadores fortes, que conseguem aguentar essa pressão e a intensidade do jogo. Então vai ser um grupo que eu acho legal, né? De primeira vista, né, o Esperance vai ser o time que provavelmente deve ser o último colocado. Vamos ter que ver no gramado, mas olhando agora, parece ser isso. O Chelsea deve provavelmente ser o primeiro. E eu acho que a LFC e o Flamengo podem brigar pelo segundo. Eu acho que é um caminho viável, assim. E é um jogo que eu estou muito interessante para ver, porque bota um dos principais times da liga contra o principal time do Brasil, e pode ser competitivo e pode abrir um olhar diferente para a liga, né? Acho que muita gente que assistiu esse jogo contra o América do México ficou surpresa com o time do LFC, principalmente com o Buanga. E eu acho que podem olhar para a liga e ver que tem qualidade aqui também, que tem jogadores bons e que tem times competitivos. Então, no primeiro momento, eu colocaria o Chelsea em primeiro. Com um pouquinho de superstição, eu vou colocar o LFC em segundo. Vou colocar o Flamengo e o Esperance. Mas sabendo que o Flamengo nesse jogo contra o LFC é a favorito. Porém, eu acredito que o LFC pode surpreender. Christian? Eu vou na mesma pegada que o Felipe. Eu acho que o Esperance vem para ser o lanterna desse grupo, novamente no alto da minha ignorância de não acompanhar o futebol africano e apenas estar falando por falar mesmo. O LFC deixou uma ótima impressão, pegou o melhor time mexicano dos últimos anos e conseguiu eliminar de uma forma heróica, ainda virando o jogo. De novo, né? Porque já tinha vencido o América na pré-temporada, vence agora por uma vaga no Super Mundial. E acho que contra o Flamengo dá jogo, cara, porque o Flamengo mesmo na Libertadores deu uma sofrida para poder classificar, não é mesmo? Ali contra o Deportivo Táchira. Num encontro recente contra o time da MLS, o Flamengo acabou empatando e acabou até jogando, não sendo tão superior assim ao Orlando City na pré-temporada do ano passado. Então, o Felipe Luiz, no Flamengo atual de hoje, eu acho que dá jogo sim. Eu acho que se o Giroud talvez acordar e lembrar que é jogador ainda, possa dar ali um barulho, uma fogueira ali na defesa do Flamengo. O Buanga nem se fala, o protagonista do time, é o dono do time. Igor Jesus, brasileiro, voando na meiuca do LFC, muito bem, muita personalidade, jogando pra caramba. E também tem o Marlon Santos, né? Outros brasileiros que estão na MLS. Mas, cara, acho que contra o Chelsea, acho que os 3 aí vão para ser figurantes.
tanto o Flamengo contra o LFC, contra o Esperance é para ser figurante. E não que eu acho que o Chelsea é uma super potência, uma super máquina, não é isso. Mas eu acho que, tipo, levando em consideração o momento atual do Flamengo e que o LFC não tem um elenco e um estilo de jogo que possa segurar o Chelsea, eu imagino que os Blues vão ganhar os 3 jogos. Não acho que contra o LFC e o Flamengo serão massacres, goleadas, mas vão ganhar sim. E aí fica o Flamengo e o LFC brigando por essa última vaga. E aí, como você falou no grupo sobre do Inter Miami, Thiago, como é jogo único, lá nos Estados Unidos o jogo tem a questão de horário, de clima, gramado sintético, tudo isso influencia. Possa ser que num jogo desse o LFC vai lá e ganhe de 1-0, 2-1, não sei. Enfim, pode acontecer. Então, se fosse para colocar hoje, eu montaria o meu grupo com o Chelsea, com o elenco do Flamengo, mesmo não estando num bom momento, liderando o Brasileirão, mas tendo sofrido na Libertadores para classificar, é um elenco muito boas peças. O Felipe Luiz, agora com o Jorginho também, o Felipe Luiz tem muitas opções no time. Então eu colocaria o Flamengo em segundo, o LFC em terceiro e o Esperança em quarto. Mas torcendo para o LFC poder pegar essa segunda vaguinha aí. A gente tem, né, um representante da MLS, do país sede, no mata-mata. Eu tô contigo, Christian. Eu acho que no final vai dar isso. Mas eu tenho bastante coisa para falar sobre esse jogo. Eu acho que é sem dúvida o grupo mais acessível para um time da MLS. Basicamente, a LFC tem que vencer o Flamengo. É claro que isso não é fácil, né? O Flamengo é o favorito, mas o Seattle, pelo amor de Deus. O grupo do Inter Miami eu acho que é bem complicado para o Inter Miami, até porque o Al-Ahly é muito melhor que o Esperança. A gente não acompanha o futebol africano, mas a gente sabe da força que sempre tem o Al-Ahly e o respeito que tem o time do Egito, né? O Esperance, entre os 4 times africanos, é o time de menos nome, de menos força. O Mamelodi Sundowns estava agora na final da Champions League africana. Também teve o Wydad Casablanca, que é um time tradicional do Marrocos. O Esperance não, é um time com menos força. A gente está até vendo aí na imagem o Ian Sassi, que era um reserva do Vasco, é o camisa 10 hoje do Esperance. Não é um jogador nada demais assim. E é o grande craque do time. Eu acho que o LFC vai vencer do time tunisiano. Talvez seja a única vitória de um time da MLS na competição, né? Se a gente for analisar, é o confronto mais acessível. E então, de fato, o LFC tem tudo para fazer esse confronto com o Flamengo ser um jogo decisivo. E aí eu acho que o Flamengo é favorito. Acho que o Flamengo ali é 60-40, 65-35, mas eu acho que é um jogo que vai depender muito de como a LFC vai lidar com a pressão do Flamengo. Se o LFC dá uma MLSizada e errar a saída de bola, que a gente vê todo jogo acontecendo umas 15 vezes, o Flamengo vai passar por cima da saída de bola do Los Angeles FC e vai ter muita dificuldade o time americano. Mas eu acho que se o LFC se comportar como foi contra o América, a gente viu o Igor Jesus fazer uma partida extraordinária contra o América na saída de bola, jogou muito, o time funcionou, a saída de bola funcionou. Aí eu acho que Buangai, ou o Ordaz, ou o David Martinez jogando nas costas dos laterais, da pressão do Flamengo, pode dar jogo. Eu acho que, de fato, pode levar muito perigo para o Flamengo. Eu acho que é um confronto para o Flamengo pior do que seria contra o Leão. Eu acho o LFC melhor do que o Leão. Eu acho que o LFC tem um estilo de jogo que pode complicar mais a vida do Flamengo. É um jogo, de fato, muito perigoso. Se o Buangá acordar com a disposição que ele acordou contra o América do México, é difícil parar ele. Não é uma missão fácil. Mas mesmo assim, ainda acho o Flamengo favorito em relação ao time dos Estados Unidos. O Flamengo tem um elenco muito complicado de bater de frente, né? O Flamengo tem um elenco que talvez não, seria o melhor da América do Norte. Acho que é um elenco melhor que o da América do México, de qualquer time mexicano, que Sim, também é sim. forte. Então é complicado você palpitar que o LAFC vai conseguir vencer. Mas eu acho que Você é o grupo mais acessível. Eu acho que é o único grupo, talvez, que a gente sonhe com verdade, não algo muito aleatório, né? Que seja um sonho mais realista, Uhum. que dá pro LFC passar e vencer o Flamengo. Eu acho que é o grupo mais tranquilo, apesar de não ser tranquilo com o time da MLS. Você falou sobre a saída de bola e é algo muito importante a ser dito, porque para quem assistiu a final da Conca Champions ali foi um exemplo claro do que como a saída de bola não só do Caps, mas dos times da MLS no geral é muito ruim. O Cruz Azul meteu 5-0 no Caps com 4 gols só de saída de bola errada. Então, se conseguir o Cherúndulo conseguir fazer esse encaixe ali com o Delgado e com o Igor, possa ser que consiga ter uma construção melhor de jogo, pressionar o Buanga,
para o Giroud poder fazer um pivô, para o Martinez poder cair por dentro e poder incomodar mais o Flamengo, que também vai estar ali com algumas peças novas, como o próprio Jorginho, que vai estar chegando agora, inclusive. E, e é isso. Mas assim, acho que a questão do ataque pro Fla pesa muito, pesa muito. E eu digo no embate ataque contra defesa, porque mesmo você tendo um Buanga de um lado, tudo bem, eu acho ele melhor com o Varela, por exemplo. Mas aí para ele peitar um Léo Pereira, que vive uma excelente fase, um Léo Ortiz, pode ser que tipo, seja mais difícil de passar do que, por exemplo, o Pedro passando pelo Marlon Santos ou, ou pelo Palência, sabe? Eu acho que o tendão de Aquiles do LFC pode ser a saída de bola e também a recomposição defensiva, de como vai se postar defensivamente nos momentos de construção do Flamengo. Eu acho que tudo também vai depender do começo do jogo. Eu acho que se passam uns 20, 25 minutos, o LFC consegue fazer um jogo duro, consegue não tomar gol, consegue suportar a pressão do Flamengo, que é inicial, que deve ser grande. Eu acho que aí pode complicar um pouco o Flamengo. E também acho que é bom lembrar que assim, o LFC não necessariamente precisa ganhar do Flamengo, né? Se a gente esperar que ele bata o Esperance, ele empata com o Flamengo e teoricamente perca por Chelsea, também vai para o saldo de gols. Então, eu acho que o jogo do LFC é não se expor tanto. Vocês falaram até um pouco da saída de bola, talvez não forçar tanto a saída de bola, quebra a primeira bola, briga para a segunda, já joga num campo mais próximo, longe da área, né? E aí você conseguir fazer um jogo ali. Baixar um pouco as linhas também, sair em contra-ataque, não forçar tanto e fazer um jogo inteligente. Acho que é isso que o LFC tem que fazer, na minha visão, né? É um jogo, Felipão, que é para jogar a bola no Giroud e fazer ele segurar a bola lá na frente. Deixar ele segurar Também. a bola na frente e Eu ia falar esperar o isso agora. Buanga e o Martinez Como... chegar para. Não, eu ia só comentar isso agora. Como vai ser importante se o Giroud decidir jogar bola, né? Sei lá. Se Aquele lembrar que é jogador. desce na cabeça dele o tempo de Arsenal, quero me vingar do Chelsea. E vamos lá, e decide jogar bola nesse Mundial. Seria, assim, espetacular para o LFC ter um cara de referência contra o Flamengo, né? Porque contra o Chelsea, eu acho que até a melhor estratégia, não sei se o Cherundolo teria coragem de fazer isso, era botar o Banca centralizado, né? Como um jogador de velocidade. Você coloca o Ordaz e o Martinez e só correria na frente contra o Chelsea para tentar correr por uma bola, né? Ou fechar o meio, botar o Bangá com mais um cara lá na frente, nem botar o Ebobce para o jogo. Mas contra o Flamengo, eu acho que é jogo pro Giroud. É jogo pro Giroud segurar os zagueiros lá na frente. Até porque a gente é até curioso como no LFC América, todo mundo olhou, meu Deus, como o Giroud é banco desse time. O Giroud, meu Deus, o Giroud é o cara. E tipo assim, só do Giroud tá lá, vai ter torcedor do Flamengo e a galera que acompanha futebol no geral, ó, tem que tomar cuidado com esse Giroud, hein? Esse Giroud Verdade. faz gol igual água. E não é. Mas, tipo assim, a Mal presença do sabem Giroud eles. atrai os zagueiros. É claro que traz a atenção do Léo Pereira, do Léo Ortiz. Esses caras respeitam o Giroud ainda. Então, ter ele ali vai chamar a atenção também do Flamengo. Por isso que eu acho que seria muito interessante. Vai ser o último jogo, né? Vai ser. Tem tudo para ser o jogo da classificação. Porque a tendência é que os dois vençam os ferrantes, os dois percam para o Chelsea. E nesse último jogo, inclusive, Felipe, pelo que você falou, nesse último jogo a gente já vai saber quem entra com a vantagem do empate, né? Porque é um contra o Verdade. outro na última rodada. Então, teoricamente, o LFC pode entrar até para segurar o jogo por empate, que é um cenário ainda melhor. E aí você vai ter o Giroud lá na frente também para gerar um pouco de preocupação nessa pressão, né? Porque se você não tem um cara como o Giroud, a tendência é que o Léo Ortiz e o Léo Pereira subam ainda mais, né? Porque você não vai ter ninguém para prender eles lá atrás. O Ebobisse não é esse cara. O Ebobisse é um cara voluntarioso, que ajuda, faz seus golzinhos, mas não é a presença ofensiva do Giroud. Eu acho que ele entrar bem, quem sabe até conseguir a vaga, o Giroud jogou bem contra o América, entrou ativo, quase fez um gol de cabeça, depois quase fez um gol de voleio. Eu acho que isso é essencial para o LFC conseguir competir com o Flamengo também. E ele Com fez gol certeza. ontem, né? Também, de repente, isso sobe um pouco a moral dele, de repente ele consegue chegar com um espírito diferente pro jogo, querendo um pouco mais, porque às vezes também parece que o Giroud ele tá vivendo em outro mundo, às vezes ele entra no jogo parece que não tá nem aí para nada. Então acho que seria legal ele de repente chegando nesse momento melhor um pouco, fazendo gol, jogou bem contra o América do México.
De repente ele poderia fazer uma presença ali, ser um cara de segurar essa bola mesmo. Uhum, Eu tô bem concordo. confiante eu tô bem confiante com a LFC. O jogo contra o América me animou bastante, assim. Em condições normais, eu acharia que o Flamengo passaria por cima, porque o Flamengo é, junto com o Palmeiras, o melhor time do Brasil hoje. Mas eu acho que realmente, depois do jogo contra o América, eu acho que se eles entrarem para jogar daquela maneira, pode não vencer Tem o uma Flamengo, chance. pode perder o Flamengo, mas eu acho que dá jogo, entendeu? Eu acho que Uhum, esse vai ser o legal, ver o LFC competir. Você vê que concordo. um time da MLS chegou a ponto de fato jogar de frente, de igual para igual, com o melhor time do Brasil, podemos dizer assim, ou um dos dois melhores times do Brasil. Acho que isso vai ser bem legal. É isso. Alguém tem mais algum comentário sobre o grupo D, né? Ou Eu Eu não espero que eu não vire podemos. meme. Por favor, LFC, não me RT. decepcione. Por Isso aí, favor. mano. Mas acho que falamos tudo. Acho que falamos tudo, né? Então, para resumir, o que a gente acha é que o time com mais chance para passar é o LFC, né? Sim, sim, sem dúvidas. Show, então vamos lá. Palpite final. Inter Miami fica em que posição? Eu coloco em terceiro. Eu sigo com o Christian também, terceiro. Deixa eu também vou em terceiro. O Seattle Sounders. Último. Aí não tem pra onde fugir. Último. Não tem muito o que O Sounders falar. podia dar uma de Costa Rica, né? Quando é na Copa de Seria, 14. Pegou Uruguai, Inglaterra e Itália e passou em primeiro. É nesse seria nível, bom, assim. seria bom. Enfim, último também tem que fazer. Tô até com a camisa do Sounders, mas não tem muito o que fazer. E o LFC, que isso aí, por pensando, vocês acham? Pra fechar, Terceiro. palpite final. Coloco Eu Chelsea, arrisquei. Flamengo e LC terceiro. Eu arrisquei. Eu botei em segundo. E eu vou manter aí. Eu vou botar uma esperança no LFC. Tô com ele em segundo. Perfeito. Eu acho que até pode passar em segundo, como eu disse, é o que mais tem chance, mas eu acho que o Flamengo vence, infelizmente, para nossa torcida da MLS, que a gente torce direto para MLS, mas acho que não dá. E é isso, mano. Acho que fechamos. Deixa eu tirar aqui da tela o grupo D, botar aqui os três. E é isso. Agradecer o Filipão, agradecer o Christian. Algum recado que vocês queiram dar aí, alguma coisa? Super Mundial chegando, vários jogos legais pra gente poder acompanhar. Não só os da MLS, mas também os outros times da CONCACAF, né? Os mexicanos também, o Pachuca, o Monterrey do Sérgio Ramos. Então teremos bons jogos para poder assistir aqui e torcer para os nossos MLSers, né? Talvez a maior expectativa da galera seja do Inter Miami do Messi, talvez seja uma das decepções por conta de todo o coletivo do Inter Miami, mas uma grata surpresa pode ser o LFC, que já bateu no América do Jardine e agora, quem sabe, pode conseguir superar um dos melhores elencos do Brasil. Obrigado, pessoal. Tamo junto. Até a próxima. Também é isso. Eu acho que a galera tem que aproveitar. Acho que vai ser um super campeonato. Time de todos os continentes. Eu espero que os times americanos daqui possam ter bons jogos, aparecer. Tomara que a galera veja a MLS de repente com um pouquinho de um olhar melhor, de um carinho melhor, porque tem muita coisa boa aqui, tem bons times, tem bons jogadores. E acho que aproveitar e curtir esse Super Mundial. Valeu. É isso, então a gente vai fechando. Lembrem-se de acompanhar as redes sociais do Território MLS, YouTube do Território MLS, minhas redes sociais, do Felipe, do Christian, o site do Território MLS. E é isso. Tamo junto, agradecer geral e até a próxima. Valeu. Valeu.